Hi guys, welcome to the class. Olá pessoal, bem-vindo à aula. Hoje nós vamos ver imperative form, que é a forma imperativa. Então, o que é o imperative form? O verbo, ele tem três formas. Nós temos que é chamado de modo. Um modo indicativo, que é aquele que indica uma ação sendo feita. O modo imperativo, que é aquele que indica um pedido, uma ordem, uma solicitação. E nós temos o modo subjuntivo, que é aquele que vai indicar uma possibilidade. Então, nós vamos nos atentar ao imperativo, tá? Nós temos que perceber essa relação com o inglês e o português, certo? Então, no português, a forma infinitiva, que é aquela forma que o verbo não é conjugado, o que é um verbo conjugado? É aquele que a gente coloca o pronome na frente, eu amo. O pronome eu e logo depois o verbo amo. Então, se não fosse conjugado, a forma original do verbo, a forma originária é o que? Amar. Porque amo vem do verbo amar. Então, o infinitivo do verbo, ele tem três terminações, que a gente chama de três conjugações, tá? A primeira conjugação, a primeira terminação, AR, a segunda ER, a terceira IR. E em raríssimos casos, nós temos os verbos terminados em OR. Então, exemplos da primeira conjugação, cantar, pular. Da segunda, correr, ferver. Da terceira, partir, sorrir. E aí, as exceções aí, no caso, por e supor, tá bom? Então, por que eu tô falando do verbo no infinitivo? Veja aqui com o inglês. No inglês, o verbo vai estar no infinitivo, ou seja, não será conjugado, quando ele estiver na sua frente a partícula to, ao invés de um pronome. Alright? Aí nós temos aqui o exemplo. To sing, cantar, to play, jogar, to go, ir, to run, correr, to watch, assistir, to close, fechar. Então, como é que ficaria? Então, o imperativo has two forms. Ele tem duas formas. Positive, que é formado pela forma no infinitivo sem a partícula to. Olhe bem aí. Right now, o verbo write é escrever. Now é agora. Escreva agora. Eu não coloquei o to na frente, tá? Open the door. Abra a porta. Be careful. Tenha cuidado. Come in. Entre. Então, veja bem que todos esses verbos na forma positiva não foram colocados na sua frente a partícula to. Alright? Então, como fica a forma negativa, negative form? A gente acrescenta a essa frase positiva o don't, certo? Don't mais a frase positiva. Então, lá a gente colocou right now, que é escreva agora. Na forma negativa é don't right now, não escreva agora. Perceba que é uma ordem, tá? Agora, don't eat this, não coma isto. Pode ser um conselho, né? Ou don't na frente e o restante da frase, tá? Don't open the door, não abra a porta. Ou don't come in, não entre, certo? Então, na forma negativa, a gente acrescenta o don't na frase que seria positiva, tá? Então, quando o imperativo também pode ser usado, ele pode ser usado em give orders, que é o quê? Em dar ordens, como eu disse para vocês. Close your books, please. Feche os seus livros, por favor. Também é usado para make a request, que é o quê? Fazer um pedido. Open the door, please. Está pedindo para abrir a porta, por favor. Ou offer, que é oferecer algo. Have a sandwich. Aceite um sanduíche, coma um sanduíche. Veja bem que essa frase, ela não é traduzida ao pé da letra, tá? Que seria o quê? Tenha um sanduíche, mas aí o verbo ele tem, de acordo com a frase, os significados diferenciados, tá? O imperativo ele é usado para quê? Indicate danger or threat, ou seja, indicar perigo ou ameaça também. Be careful, tome cuidado. Attention, atenção. Take care, cuide-se, certo? Só reforçando o que foi dito. E ele também é usado para fazer um convite, utilizando a expressão let's, mais o verbo, tá? Então, na forma afirmativa,
let's go the cinema. Ou seja, vamos ao cinema, um convite. E na forma negativa, let's not go there. Não vamos entrar lá, tá? E no imperativo do verbo to be, que foi o que a gente acabou de estudar, nós temos aqui a forma afirmativa, né? To be, que significa ser ou estar. Então, para uma frase afirmativa, a gente tira o to, que é o que indica que o verbo está no infinitivo, né? Na sua origem, e só deixe o be. Então, be good, seja bom. Be nice, seja gentil. Be smart, seja esperto. Be careful, seja cuidadoso, tá? Então é simples. Se eu for aconselhar, dar uma ordem com o verbo to be, numa frase afirmativa, eu só retiro a partícula to. E já aqui na forma negativa, a gente vai acrescentar a forma don't, do mesmo jeito que os outros verbos. Então, don't be cruel, não seja cruel. Don't be bad, não seja mal. Don't be mean, não seja mal. Veja bem, duas expressões, né? Tal, para bad, o mal. Don't be liar, não seja mentiroso. Alright, class? Então, prestem atenção nestas formas do verbo no imperativo. No afirmativo, a gente tira a partícula to, tá? No negativo, a gente acrescenta o don't numa frase que seria afirmativa, tá? Porque se eu colocasse aqui, seja cruel, eu ia dizer be cruel, tá? Mas eu quero dizer não seja cruel, eu acrescento don't, alright? Um beijo, meus amores!